Vamos lá, vamos continuar aqui para finalizar. Vou trazer aqui para vocês matéria do Diário de Cuiabá de 2001, na época. Vamos dar uma olhada aqui. Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2001. Vasco aciona judicialmente um diretor da Globo. Além de anunciar o rompimento com o Bank of America, a instituição financeira norte-americana que explora a marca do Clube Carioca, a diretoria do time de São Januário declarou ontem que está acionando judicialmente o diretor do Globo Esporte, Marcelo Campos Pinto. Segundo nota oficial divulgada na tarde de ontem, a direção do Vasco classificou como mentirosas e caluniosas as declarações de Marcelo Campos Pinto, publicadas em jornais, acusando o clube de malversação de verbas e má administração. O Vasco quer explicações também sobre matéria publicada no jornal Meio e Mensagem, veículo dirigido ao mercado publicitário, que contém acusações sobre a administração financeira do Clube Carioca. Desde a segunda partida da final da Copa João Avelange entre Vasco e São Caetano, no dia 30 de dezembro de 2000, o Clube Carioca vem travando uma verdadeira guerra com a Rede Globo, com ofensas vindas de ambas as partes em diversos veículos de comunicação e com processos na Justiça. O primeiro incidente ocorreu logo após a queda do alambrado do estádio São Januário. Então, o vice de futebol vascaíno Eurico Miranda disse no ar que o governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, sem partido, havia mandado suspender o jogo sob pressão da emissora. Na ocasião, um dirigente chamou o governador de frouxo e incompetente. Garotinho e a Globo estão processando Miranda criminalmente pelas ofensas. Tem mais uma matéria aqui, ó. Nota oficial, isso aqui é do Net Vasco, bem lá atrás, galera, 14 de 2 de 2001. Nota oficial do Vasco rompendo a parceria com a VGL, anunciando a interpelação judicial a Marcelo Campos Pinto, diretor do Globo Esporte. O Clube de Regatas Vasco da Gama, através de sua assessoria de imprensa, divulgou nota oficial rompendo a parceria com o Bank of America. Veja a íntegra da nota oficial. O Clube de Regatas Vasco da Gama decidiu romper o contrato de licença de uso da marca e símbolo firmado em 8 de abril de 1998 com a Vasco da Gama Licenciamentos S.A. e retomou todos os direitos sobre a sua marca. A decisão tem por base a inadimplência do parceiro com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Nos últimos 2 anos, o Vasco, confiando em seu parceiro, iniciou um trabalho que o transformou na maior potência olímpica do Brasil. Ao Vasco, cabia alargar ainda mais as fronteiras de sua fama, garantindo valor crescente às suas marcas e símbolos. Isso foi feito. Ao parceiro, que detinha todos os direitos sobre a marca Vasco, desde cotas de televisão, publicidade estática, até a simples venda de chaveiros, cabia exploração comercial e viabilização de receitas para o projeto. Essas obrigações contratual não foi desenvolvida conforme acertado. A Vasco da Gama Licenciamentos, coligada e controlada pelo Bank of America, tornou-se inadimplente, por isso o Clube de Regatas Vasco da Gama notificou aquela empresa rescindindo de pleno direito e para todos os direitos legais o contrato assinado em 98. O Vasco sempre honrou e continuará honrando seus compromissos. Desde sua fundação, brasileiros e portugueses trabalharam e fizeram do Vasco a maior potência esportiva do Brasil. E assim continuará com a união de toda a torcida vascaína. No mesmo documento, o Vasco anuncia que vai interpelar o diretor do Globo Esporte, Marcelo Campos Pinto. Veja o comunicado do clube na íntegra. O Clube de Regatas Vasco da Gama decidiu interpelar judicialmente o diretor da Globo Esporte, Marcelo Campos Pinto. A direção do Vasco classificou como mentirosas e caluniosas as declarações de Marcelo Campos Pinto, publicadas em jornais de hoje, acusando o clube de malversação de verbas e má administração. A direção do Vasco quer explicações também sobre matéria publicada no jornal Meio e Mensagem. Veículo dirigido ao mercado publicitário, na matéria, um executivo da Rede Globo afirma que o objetivo da asfixia financeira seria fazer com que o clube perdesse os principais jogadores, causando uma revolta na torcida contra a diretoria. Ambos os comunicados são assinados pela assessoria de imprensa do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Decor Assessoria. Mais uma aqui, ó. Reportagem do jornal Meio e Mensagem, a que a nota oficial do Vasco de 14 de 2 se refere. Contra-ataque pelo bolso. Essa reportagem foi feita por esse jornal Meio e Mensagem, galera. Contra-ataque pelo bolso. A vingança é um prato que se come frio. Dessa maneira, o revide da TV Globo contra o Vasco da Gama, por ter exibido a logomarca do rival SBT na partida final da Copa João Avelange, no último dia 18, não deverá ser nos tribunais. Segundo o executivo das organizações Globo, que pede para não ser identificado,
A emissora de TV costuma sempre adiantar aos clubes cariocas, que sempre estão com suas finanças no limite, boa parte do pagamento dos direitos de transmissão dos jogos que serão televisionados. O Vasco, que já teria recebido cerca de 20 milhões adiantados referente a 4 anos de direito, não poderá mais contar com esse privilégio oficialmente. A TV Globo não vai fazer nada. A revanche, no entanto, ocorrerá por meio de um endurecimento no adiantamento de bilheteria, placas de publicidade e televisionamento. Ela trata os clubes do Rio com paternalismo, mas com o Vasco isso acabou. A intenção é punir o clube com um torniquete financeiro. Sem dinheiro, ele não vai poder manter o time. E quando começar a perder, não terá mais o apoio da torcida. Olha isso, cara. Prevê o executivo. Procurada pela reportagem para comentar tais informações, a Rede Globo não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição. Estratégia semelhante de retaliação também está sendo adotada pelo Bank of America, que já adiantou mais de 100 milhões ao Vasco e detém todos os direitos de comercialização de imagem do clube. Entre aspas aqui de novo. O Eurico quer criar uma confusão com a instituição financeira para não ter de repassar mais dinheiro, mesmo que isso termine com uma longa batalha na justiça. Como ele já recebeu previamente, não tem mais interesse na parceria, acredita o executivo das organizações Globo, ao revelar que seus informantes na CPI do futebol garantem já ter documentação suficiente para cassar o mandato do deputado federal do dirigente do Vasco até meados deste ano. Em entrevista, Eurico Miranda não negou que exista a política de adiantamento de verba, mas disse que se pronunciará somente quando a TV Globo confirmar oficialmente a medida. Parará, vamos ver outra matéria aqui. Mais uma vez, Diário de Cuiabá, a Justiça e o Poder da Globo, 7 de abril de 2001. Realmente é assustador o poder da Globo. Depois do primeiro laudo bombástico, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli emitiu um terceiro laudo sobre o acidente no Projac, em que afirma que não houve no momento do acidente imperícia, negligência ou imprudência. Um quarto laudo provavelmente afirmará que não houve incêndio algum, que tudo não passou de mais uma grande obra de ficção da Rede Globo. Difícil vai ser explicar isso a pais e parentes das 2 crianças que continuam internadas em estado grave, depois de todo esse tempo, sofrendo seguidas cirurgias plásticas e enxertos que tentam resgatar um pouco da fisionomia saudável e infantil que lhes foi tirada. Então, um estúdio utilizado para a gravação de um programa infantil expõe dezenas ou centenas de crianças a um incêndio como aquele que todos tivemos a oportunidade de ver. E não houve, no mínimo, imprudência na manutenção das instalações elétricas dos brinquedos do estúdio? A própria Xuxa declarou dias depois que já havia manifestado à produção sua preocupação com o aquecimento excessivo das lâmpadas. E a tal saída que estava obstruída? E a superlotação do estúdio, ninguém mais fala nada? E os cadeados que mantinham as crianças aprisionadas às cadeiras da roda gigante? Nunca vi tamanha imprudência. Quantos laudos mais serão necessários para aliviar a barra da emissora que, pelos ruborizados âncoras do Jornal Nacional, teve a ousadia de informar o resultado do laudo sem sequer lembrar das crianças que ainda estão internadas? E, pasmem, ato contínuo informou que o dirigente e deputado Eurico Miranda deverá ser processado pelo acidente de São Januário, ou seja, disseram com enorme desfaçatez que não houve responsabilidade da Globo no acidente do Projac, enquanto em São Januário a culpa foi do Eurico. Por que no caso de São Januário não houve tantos laudos? Será que o laudo foi feito pelos mesmos engenheiros que fizeram a perícia em São Januário? Resta saber o que o perito Alberto Rodrigues tentou dizer com "não houve imperícia, negligência ou imprudência no momento do acidente". O delegado Zaqueu Teixeira, responsável pelo inquérito que apura as causas do incêndio, depois de ler o documento, se disse estupefato com tantas incoerências reunidas num só laudo. Entre outras coisas, depois de asseverar que não houve imperícia, negligência ou imprudência no momento do acidente. O perito afirmou que não podia avaliar se a manutenção no estúdio vinha sendo feita corretamente. Depois de tudo isso, pensei em não mais me manifestar a esse respeito. Essa briga da Globo com o Eurico Miranda ninguém aguenta mais. E no país de Badam Palhares, nada mais me surpreende. No entanto, leio dias depois no site do Jornal do Brasil, Poder Global, os 4 helicópteros de longo curso baseados em Macaé e disponíveis para aluguel ficaram durante toda essa sexta-feira sob controle da TV Globo. Um para a emissora filmar o desastre com a plataforma P-36
e os demais no chão, para que as outras emissoras não tivessem acesso ao local da tragédia, a 120 quilômetros de distância da terra firme. A TV Bandeirantes alugou um helicóptero no Rio, mas o aparelho não recebeu permissão do DAC para sobrevoar a área do acidente. Então, lembrei-me também da reportagem do jornal Meio e Mensagem, dirigido ao meio publicitário de 29/1/2001, na qual um executivo da Globo revelava a estratégia da emissora contra o Vasco. Contra-ataque pelo bolso. A intenção é punir o clube com um torniquete financeiro. Sem dinheiro, ele não vai poder manter o time e quando começar a perder, não terá mais o apoio da torcida, prevê o executivo. Procurado pela reportagem para comentar tais informações, a Rede Globo não se pronunciou sobre o assunto até o fechamento desta edição. Parece uma profecia. Nostradamus não faria melhor. Onde estão Felipe, Juninho Pernambucano, Sandra, Vargas, Charles Bird, Manuel Tobias, Índio, Mauro Galvão e outros? E agora vejo o ataque global contra a LBV, coincidentemente após a entidade conseguir a concessão para operar um canal aberto de TV, já em fase de instalações em São José dos Campos, São Paulo. O gigantesco espaço e o aparato utilizado nos ataques à LBB lembram muito os ataques aos dirigentes vascaínos. Os episódios são muito parecidos. O jornalista Eliakim Araújo saiu em defesa do Vasco. Agora, Carlos Chagas sai em defesa da LBV. Acredito que os autores dessas campanhas deveriam estar se dedicando, como faz a LBV, a ajudar o povo, a discutir os problemas sociais, a tentar encontrar uma saída, uma solução para essa verdadeira crise que assola o Brasil. O Vasco há muito se rebelou contra os horários dos jogos impostos pela emissora e as módicas quantias pagas pelas transmissões, como também pela sua simpatia quase explícita por outro clube do Rio. O clube parecia caminhar com as próprias pernas, sem depender das migalhas globais, e já falava em negociar os seus jogos fora dos pacotes comprados pela Globo. Ousadia que parecia ameaçar o objetivo da emissora de monopolizar as transmissões de futebol no país. E todos vimos o que aconteceu. A CPI do futebol se transformou na CPI do Vasco. A emissora está claramente pautando os trabalhos da comissão, que esquece os dirigentes dos outros clubes, muitos envolvidos em escândalo de corrupção, e investe ostensivamente sobre as do Vasco, dissecando mazelas que não são exclusividade do clube. Acontecem nos bastidores do futebol há muito tempo, e a Rede Globo sempre soube disso. Será que depois do torniquete financeiro imposto ao Vasco, a Rede Globo fará pelo menos 1/10 do extraordinário investimento que o clube fez no esporte amador nos últimos anos? Algo jamais feito por um clube no Brasil ou no mundo. Aliás, esse episódio me faz lembrar o torniquete financeiro imposto por ACM ANSC. É o Toninho Malvadeza fazendo escola. E pensar que a Rede Globo foi a maior beneficiária nesse caso. Quanto à LBV, seu trabalho é muito frutifica e ultrapassa as fronteiras do país. E agora, quando consegue uma concessão para operar uma TV aberta, a ira global, de forma irresponsável, se volta contra a entidade. Será que a Rede Globo algum dia prestará atendimento social a 4,5 milhões de pessoas, como fez a LBV no ano passado? Quem fizer um pequeno esforço de memória vai se lembrar que o mesmo foi feito com a Igreja Universal quando o Bispo Macedo ousou colocar no ar a Rede Record. Portanto, sem entrar no mérito das denúncias, volto a me manifestar contra os métodos pérfidos, sórdidos e acachapantes do Império Global, que passa como um trator com todo o seu poder econômico por cima dos concorrentes e daqueles que contrariam seus interesses. E o que realmente me entristece é que a gente que acredita que a Rede Globo faz tudo isso por razões nobres, para defender os interesses do povo, sem se dar conta do enorme desserviço prestado ao país. Plim, plim. Matéria aqui do Diário de Cuiabá, de 7 de abril de 2001. Para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente vai concluir trazendo novamente a reportagem aí da Globo para a gente ver os pontos que a gente conseguiu desmentir através aqui desse vídeo. Primeiro de tudo, de olho na SAF para o futuro, o Vasco tem passado parceria que é sinônimo de glórias e sequelas. Primeiro, a parceria que o Vasco fez lá atrás com o Nations Bank nada tem a ver com o modelo de sociedade anônima do futebol que estão querendo implementar. É totalmente diferente, até porque se o Vasco naquela época fosse SAF, já teria falido, justamente com esse impasse aí do banco. Se o banco tivesse naquela época querendo comprar o Vasco e o Vasco tivesse vendido como estão querendo fazer hoje, o Vasco tinha falido, coisa que não aconteceu. O contrato com o Bank of America rendeu dinheiro e resultou em um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, mas foi parar em CPI
e deixou enormes dívidas. Não deixou enormes dívidas. Claro que o Vasco teve que pagar as suas dívidas que tinha feito ali com vários jogadores e atletas de ponta, mas já coloquei aqui a evolução da dívida do Vasco. O Calçada, que era presidente nessa época, deixou o Vasco com 150 milhões de dívida. O Eurico assume, deixa o Vasco com 220 milhões de dívidas. Era até menos. Isso aí, esse número de 220 foi que eles fizeram uma auditoria lá e chegaram a esse número, a equipe do Dinamite. O clube rompia com o Bank of America, antes chamado Nations Bank, parceria que rendeu dinheiro e títulos, mas deixou dívidas e processos judiciais pelo não cumprimento do acordo. Mais uma fake news aí, o Vasco não teve que pagar nada ao banco e o banco também não processou o Vasco. O banco e o Vasco fizeram um acordo para que se parasse todas as denúncias que um fazia contra o outro. Chegaram a esse acordo. O Vasco fez isso porque o Vasco estava ali asfixiado financeiramente. Já vimos isso aqui também. E o Vasco precisava se livrar da VGL. Por isso que o Vasco fez esse acordo e ficou 0-0. O vascaíno lembra com nostalgia, mas as sequelas da separação colaboraram para o clube chegar ao atual estágio que a gente se encontra hoje, atolado em dívidas, sem dinheiro e com resultados esportivos decepcionantes há anos. Mais uma mentira, já vimos que isso aí foi falado na evolução da dívida do clube, na foto que eu mostrei para vocês. Quem aumentou a dívida do Vasco foi o Roberto Dinamite, esse sim. Impasse e rompimento, o alto investimento causou primeira rusga na relação. Com a proximidade dos Jogos de Sydney em 2000, o então vice de futebol do clube, Eurico Miranda, que viria a concorrer à presidência e se eleger no fim daquele ano olímpico, apostou em transformar o Vasco em potência olímpica. Isso daí, galera, o banco queria explorar e o banco queria muito aumentar a marca Vasco, que a marca Vasco ela fosse muito grande aqui, tanto no Brasil quanto no exterior, e só através do futebol ela não conseguiria. Isso aí não foi uma aposta do Vasco, o Vasco tinha um parceiro, tudo era uma relação ali mútua, tudo era discutido entre eles. Não foi o Eurico, que nem presidente era na época, e também não foi o Calçada ou o Vasco, não foi, isso aí foi os dois, tanto o investidor quanto o Vasco. Vamos apostar nos esportes olímpicos para que a gente tenha, tanto no esporte olímpico quanto em outros esportes. Não só foi esporte olímpico não, na porra toda você viu o Vasco. Capas de jornais, na metade do jornal, no final do jornal, 3, 4, 5 páginas falando de Vasco, porque a gente tinha todos os atletas ali. Isso foi muito bom para a marca Vasco. Pena que a parceria acabou. O banco perdeu o interesse em continuar com o Vasco, então, claro que o Vasco teve que arcar com o salário dos jogadores, dos atletas, então o Vasco teve muita dificuldade por conta disso, sim. Com os gastos no alto, com os 18 milhões investidos só nos esportes olímpicos em 99, os americanos frearam os repasses, o que não agradou ao clube e a relação foi se estremecendo nos anos seguintes. Mentira! O banco parou de aportar dinheiro no clube porque chegou um novo parceiro no banco. Houve uma fusão com o Bank of America e o Bank of America decidiu que essa parceria não estava agradando a eles. E como vimos aqui também no primeiro vídeo, o dólar na época era 1 para 1. E depois, com o plano real, teve dificuldades. O dólar chegou a valer R$2 e depois 1,75. E teve tudo isso, o momento econômico e político do Brasil. Isso é fato. Falamos isso no primeiro vídeo. Vamos continuar. Em vez de receber do Bank of America, o clube foi acionado na justiça pela empresa americana e ficou com uma dívida milionária. Mentira. Mais uma mentira. Já vimos aí na CPI, inclusive, trouxe aí o vídeo lendo aí sobre a CPI. Deixei na descrição do vídeo de ontem o relatório completo para quem quiser ver, da audiência. Quem acionou a justiça foi o clube e não a empresa. Aí vem a fala, puta que pariu, do presidente atual aí, sob júdice, Jorge Sagado. Na época o clube tinha uma dívida de 10 a 15 milhões. Mentira, mentira. Vimos que o Calçada deixou 150 milhões de dívidas para
Ô Eurico, 150 milhões de reais. Na época, real e dólar valia a mesma coisa. Então não tem essa de 10 a 15 milhões não. Falácias. Não sabe de porra nenhuma esse cara. Não foi feito nenhum tipo de investimento relevante, nenhum legado. Mentira. Galera, o Vasco comprou uma rua lá do lado de São Januário que mais parece um quarteirão, um local imenso. Puta que pariu. Com o dinheiro do patrocínio. E além disso, a gente tem o legado dos títulos que a gente conquistou. É um idiota, não sabe nem o que fala, cara. A única coisa planejada, mas sem nenhum tipo de retorno, foi o projeto olímpico, que nos deu um prejuízo enorme, nenhum tipo de retorno. Mentira! A marca Vasco, muitos hoje são vascaínos por causa desse tempo aí, idiota. Até hoje tem jogadores daquele projeto com ações trabalhistas. O Vasco conseguiu a proeza de torrar 50 milhões de dólares e não deixar legado no planejamento e patrimônio. Já falei sobre isso. Conseguiu deixar algum legado no campo esportivo. Foi campeão brasileiro e da Libertadores. Mas acho que foi muito pouco para o tamanho dos recursos que o Vasco conseguiu. É porque não foi isso, seu idiota. Tu não sabe nem os títulos que o Vasco tem. Nessa época o Vasco foi campeão do torneio Rio-São Paulo, do Carioca e da Mercosul também. É um idiota, cara. Sabe nem o que fala. Sabe nem o que fala. Disputamos aí o Mundial Interclubes contra o Real Madrid na final. Galera, porra, pelo amor de Deus, cara. Até hoje o Vasco é lembrado como o único clube da América Latina que fez frente com um gigante europeu. Pô, tá de sacanagem, meu amiguinho. Fora que não só foi Brasileiro e Libertadores, né? Mercosul, Carioca e torneio Rio-São Paulo. Denúncia e investigação na CPI. Isso aqui eu já trouxe, né? Eu já trouxe fake news total, eu já trouxe aqui o depoimento ali, os 15 minutos finais, e deixei para vocês, para quem quiser ler, na íntegra, a audiência aí, da qual o seu Luiz Barbosa, que era diretor executivo de investimentos para a América Latina do Bank of America, foi o depoente dessa CPI. Então, galera, chegamos aqui ao fim desse vídeo. 3 vídeos aí, mas assim, foi preciso fazer isso. Porra, não tem jeito. Se eu fizesse um vídeo só, ia dar mais de 1 hora, ninguém assistir. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido passar tudo aquilo que eu quis através desses vídeos. Teve um babaca aí que falou: pô, só fica falando de Eurico. Porra, na época era quem? A reportagem tá mostrando quem lá? Idiota. Por isso que eu tô falando, porra, idiota, cara. Tem muito vascaíno idiota, tem muito vascaíno cego, tem muito vascaíno ainda que acredita nas coisas sem pesquisar. O cara falou ali, opa, isso aí é verdade. Vai pesquisar, cara, vai ler, vai procurar entender o que aconteceu. Procura escutar quem estava presente na época. Pô, tem aí o seu Luiz Consenza lá do Fusar, tem Sérgio Frias. Pô, tem o seu Otávio Gomes, tem vários aí pra você ouvir. Presta atenção, cara. Porra, aí não, mas acredita nas narrativas que muitos impõem aí e que não tem fundamento nenhum. Aí acredita, pô, pelo amor de Deus. Tamo junto, galera, um forte abraço. Não a SAF, vai dar Vasco, vai dar Leven. Assine a AGE, se torne sócio estatutário do Vasco, pra gente ver se a gente consegue não só voltar aos nossos tempos de glória, mas expulsar essa corja toda aí que anos e anos e anos está afundando com o nosso clube, que é o MUV. Tamo junto, um forte abraço, vai dar Vasco, vai dar Leve. Fui, depois eu volto, hein? Tamo junto.